pro elenco do Vasco hoje, pro time que o Vasco tem hoje, pro momento que o Vasco tem hoje, eu vou falar, cara, porque eu não tenho nenhuma dúvida que é o melhor momento do Vasco nos últimos, sei lá, 7 anos. O Vasco hoje, ele é semifinalista da Copa do Brasil. O Vasco hoje, ele tá na 9ª colocação. E o Vasco hoje tem jogadores do nível do Vasco. Nem todos, mas tem. Isso ainda é pouco pro Vasco. Isso ainda é pouco para a grandeza que tem o Vasco da Gama. O Vasco, ele tá começando a trilhar uma coisa que ele já tinha caminhado a passos curtos no ano passado, que é voltar ao protagonismo das competições. Ele voltou no ano passado. Ele foi semifinalista da Copa do Brasil. E aí, para olhar para o Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou ali no meio de tabela. O que também foi um avanço do clube em relação aos últimos anos. O Vasco desse ano começa novamente com dificuldades, mas tinha uma espinha dorsal do ano passado. O Coutinho volta a jogar bem, o Ryan desabrocha com o Diniz, o Vasco contrata pela primeira vez um treinador em que o presidente acredita, em que a gestão de fato acredita como modelo de futebol, e o principal, o Vasco contrata jogadores que possam elevar o patamar do Vasco e contribuir para o estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, esse trabalho de volta de competitividade do Vasco, de uma volta de um respeito, sem querer citar Eurico Miranda, mas de uma volta do que é o gigantismo do Vasco, ele tem acontecido. Então, eu não tenho a mínima dúvida que o Vasco está em um caminho positivo, que a diretoria tem acertado fora de campo e que tem começado a acertar dentro de campo também. E que isso é fruto de acreditar em Fernando Diniz, que foi o treinador que a diretoria olhou e falou assim: esse cara vai fazer os meus jogadores, nota 5, virarem nota 8. Nem sempre nota 5 vai virar nota 8. Alguns nota 5 continuam nota 5. Mas a maioria deles conseguiram crescer. A individualidade de cada atleta do Vasco, ela tem crescido jogo após jogo. E o Vasco hoje tem um dos melhores atacantes do Brasil, que se chama Ryan. O Ryan, ele tem que estar. Até esse momento, ele está na seleção do Campeonato Brasileiro. Essa que é a realidade. Se você assiste os jogos do Vasco e assiste o campeonato, pouquíssimos atacantes estão jogando mais do que o Ryan. Porque ele é um jogador extremamente decisivo. E contra time grande, contra time de G4, contra time de G8, contra time de Z4, contra todo mundo. Então, quando você tem uma joia como essa surgindo, e você tem um Felipe Coutinho, você tem um Nuno Moreira, que é muito bom jogador, a chegada do Barros, que foi um volante especial da base do Vasco da Gama, e tudo isso aliado ao trabalho do Fernando Diniz com o Robert Hernan, Cuesta, Paulo Henrique, jogador de seleção, e Lucas Piton, que está voltando, mas também a gente sabe que é um jogador de bom nível. Gente, como eu tinha falado para você tem um bom time. Percebe? Então, é manter esse trabalho. O problema do Vasco é quando os titulares têm suspensão, têm lesão, têm problemas. Aí o nível do time do banco cai muito. Mas até lá na frente você ganhou opções. O Carlos Andrés Gomes é uma boa opção. O Matheus França, ele vai melhorar. A cada jogo que entra, ele entra e você vê que tem qualidade. Pode não acertar uma vez ou outra aqui, mas ele tem qualidade. O David hoje é uma baita notícia esse valor de mercado. É muito difícil. Assim, o Vasco hoje é um clube que precisa de dinheiro. O Vasco precisa de dinheiro. Então, porra, sei lá. Eu vou falar aqui, cara. Um Barcelona chegar não é nenhum absurdo. Um Barcelona vir buscar o Ryan. Não é nenhum absurdo. Uma Inter de Milão, que gosta de jogar com 2 atacantes. O Barcelona que busca um atacante para o lugar do Lewandowski. Não acho nenhum absurdo. O Ryan tem potencial para tudo isso. Tudo isso. Tá? E é isso, cara. É isso. Vamos ver o que acontece. Apesar pelo excelente trabalho que você exerce, gostaria de saber se procede se o boato do Renan Lodge, desconheço, e outros que está rolando também, e sua opinião. Obrigado pela oportunidade. Abraço. Hugo, o Vasco tem se antecipado no planejamento de mapeamento de mercado. Isso é um fato. O Vasco tem mapeado o mercado, tem mapeado promessas sul-americanas, tem mapeado o mercado brasileiro, tem mapeado o mercado no mundo inteiro. O trabalho de departamento de futebol para o ano que vem, de planejamento, isso já começou. Isso é um fato que eu posso te trazer também. Sobrenomes, cara, eu não especulo.
Eu não especulo, eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar, porque pode ser, que tal, tal, tal. Não sei nada de Renan Lodge, absolutamente nada. Até porque o Vasco tem lateral esquerdo, que é o Lucas Piton. Então, para chegada de um lateral como o Renan Lodge, você teria que vender, porque o Renan Lodge é um lateral extremamente caro. Então é só juntar A com B que você percebe que isso não deve ser algo fatídico nesse momento, tá? Então, o trabalho já começou de mapeamento, de preencher lacuna, depende de propostas que vão chegar e depende do próprio poderio financeiro do Vasco. Mas, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que negociação em curso, desconheço. Sei que há conversas, não com o Renan Lodge, mas com outros jogadores, para você poder se antecipar. Agora, concreto, nada. Nesse momento é mais planejamento. E que bom que estão se planejando em outubro, até porque janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. Gente, o Lucas já ganhou folga? Não. Folga? Pô, calma aí, Fernandinha Maia. Pedrosa ganhou uma folga. Quando as pessoas me perguntam o que você quer pro seu futuro, eu falo, chegar ao nível do Pedrosa. Não, e aí eu posso tirar folga. Não é possível. O Pedrosa tirou folga. Sabe por quê, né? Deu uma camisa do Vasco pro chefe. Tem isso? Agora o chefe é Vasco agora. E quem rema contra leva a história. Que legal, então, nossa, que legal. Conta um pouco da história do Vasco. Não sei se o Vasco vai jogar com ela contra o Fluminense. Acredito que vá. Em 2023 o Vasco também lançou o terceiro uniforme contra o Fluminense e venceu. Então espero que o resultado seja o mesmo. Muito bem, muito bonita. Ai, vai parcelar lá em casa. Já parcelou a sua? Bebe água, mas não sai daí que a gente volta. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera do SBT e também o Lucas Pedrosa analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, temporada 2025 e 2026, né? O Vasco já iniciou o planejamento, busca reforços, nenhuma negociação avançada, algo do tipo, apenas conversas preliminares. A verdade é que o Vasco da Gama volta a campo depois de amanhã, isso mesmo. Segunda-feira, Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Fluminense no Maracanã. Inclusive, a parcial de ingressos já foi divulgada aqui pela equipe do Vasco da Gama. Eu vou até ver aqui se teve alguma atualização nova, né? Mas, não teve, né? Às 18 horas, nova parcial atualizada, 40 mil ingressos emitidos para Vasco e Fluminense. Jogo aí, rapaz, horário bem complicado, hein, cara? Negócio complicado aí, segunda-feira, 7h30 da noite. Dia 20 de outubro, 7h30 da noite. Vasco e Fluminense nesse clássico que agita bastante. Inclusive a galera ali do GE, da Globo, né? Analisou um pouquinho sobre esse confronto e deu palpite. E, cara, no palpite, olha, eu tô vendo aqui, o negócio tá bem positivo para a equipe do Vasco da Gama. Aqui, ó, eu tô aqui acompanhando e, sendo bem sincero, olha, 6 pro Vasco, 2 empates e nenhuma vitória da equipe do Fluminense. Não sei se você consegue ver, ó. Opa, aí, ó, dá pra ver não, ó. Dá pra ver, ó, dá pra ver sim, ó. 6 pro Vasco da Gama, negócio que tá bem positivo pro Vasco, se baseando ali nos comentaristas. Sobre a escalação do Vasco da Gama, deve vir a campo com Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique retornando da seleção brasileira, zagueiros Carlos Cuesta e Robert Renan, lateral esquerdo Lucas Piton. Como volantes, né, Hugo Moura está suspenso, então deve ser Barros e Tietê, e armando jogada Felipe Coutinho, pela ponta direita o Andrés Gomes, ponta esquerda Nuno Moreira e na frente Ryan. Essa é a provável escalação. Existe também uma possibilidade de modificação. Qual seria essa modificação? Sair o Andrés Gomes, colocar o Verratti, aí o Verratti fica no meio centralizado e o Ryan volta para a ponta direita. Mas eu acho que deu muito certo contra a equipe do Fortaleza. Então o ideal é manter o que está dando certo. Time que está ganhando não se mexe. Sobre a escalação do Fluminense, deve ter o retorno de Lúcio Acosta, jogador argentino, baixinho ali, que tem 1,59 de altura. Ele e o Soteldo do mesmo time, meu Deus do céu, hein? É um time de anão, hein? Mas vamos lá, sobre a escalação do Fluminense, do técnico Luiz Ubeldia,
é a provável equipe com os seguintes jogadores. Vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Também tem a possibilidade ali do Lima substituir o Lúcio Acosta, caso ele não esteja à disposição. Mas o mais provável é sim que Lúcio Acosta esteja à disposição para esse clássico. Pela ponta direita, a tendência é que o Canóbio, ponta esquerda Serna e na frente Germancano. Essa é a provável escalação da equipe do Fluminense. Então, portanto, essas foram as notícias do clássico que vai movimentar bastante o cenário do futebol brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!